Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com grande alegria venho aqui mais uma vez, por esse vídeo aqui, levantar uma questão importantíssima, né? E a gravidade do pecado da apostasia. Aquele que abandona a Igreja Católica, ele abandona o próprio Deus. Rejeitar a Igreja é rejeitar Jesus Cristo. Rejeitar o sangue da nova aliança. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Sagrada Escritura em Hebreus 10, versículo 26, capítulo 10, versículo 26 em Hebreus, vai dizer assim, ó: depois de termos recebido e conhecido a verdade, se a abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Só teremos que aguardar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Aqui está deixando bem claro, são palavras fortes, né? O autor de Hebreus aqui deixa bem claro a questão de a pessoa se apostatar da fé, a gravidade que é. Quando a pessoa é batizada na Igreja Católica, na única Igreja de Cristo, a qual recebeu o sangue, foi lavada pelo sangue redentor de Jesus Cristo, se ela voluntariamente abandonar a Igreja, se ela for para uma placa denominacional fundada por homens aí, né, porque achou que a doutrina lá é mais suave, deixa ela mais feliz de alguma maneira, mais fácil de levar, ela está rejeitando o sangue da nova e eterna aliança. Porque é profanação. Profanar o sangue da nova aliança, a pessoa que faz isso. Na continuação de Hebreus aqui, no versículo 28, eu vou continuar lendo aqui só para que você entenda o porquê que é a profanação. E ainda mais, também ultrajar o Espírito Santo, que é o autor da graça. É o que diz aqui, ó. Versículo 28 vai dizer: se alguém transgredir a lei de Moisés, e isto provado com 2 ou 3 testemunhas, deverá ser morto sem misericórdia. Quanto pior castigo julgais que merece quem calcar os pés do Filho de Deus? Profanar o sangue da aliança em quem foi santificado, e ultrajar o Espírito Santo, que é o autor da graça. Então o Espírito Santo é a alma da Igreja Católica. É a alma da Igreja. Um só corpo e um só Espírito. Assim está lá em Efésios 4:4. Jesus é a cabeça, a Igreja, o seu corpo, como está lá em Colossenses 1:18, você pode conferir. Abandonar a Igreja, meus amados, é a mesma coisa que abandonar a Deus, porque Jesus constituiu a Igreja para que as pessoas se salvem por meio dela. A salvação é pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus foi derramado pela Igreja que ele fundou. Assim está dito lá em Atos 20:28, Deus adquiriu a Igreja com seu próprio sangue. Efésios 5:25 também, você pode conferir na sua Bíblia. Jesus amou a Igreja e se entregou por ela. Por isso ele diz também lá em Lucas 10:16, ele diz à sua Igreja: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então essa Igreja, na Sagrada Escritura, se você for, por exemplo, em 1 Timóteo 3,15, vai dizer que ela é a coluna e o sustentáculo da verdade. Eu te convido aí em Atos 2,47, que vai dizer também que é necessária para a salvação, porque lá está dito que Deus reunia na Igreja cada dia mais pessoas, pois eram as que haveriam de se salvar. Atos 2,47. Agora por que isso? Porque o sangue foi derramado por essa Igreja. Jesus escolheu os apóstolos. Essa Igreja ela tem que ter comunhão com os santos do céu e da terra. Em Efésios 3,15 vai dizer que toda família no céu e na terra toma um nome. É uma família, um só corpo, né? O sangue foi derramado por essa Igreja, por essa única Igreja, o sangue de Jesus, que santifica. Ao rejeitar, ao se apostatar da fé, a pessoa ela está rejeitando o sangue, profanando o sangue de Jesus e também ultrajando o Espírito, que é autor da graça, como vimos em Hebreus 10:26. Para provar isso, eu também vou me reportar a Sagrada Escritura aqui, na primeira epístola de São Pedro, 1 Pedro, ele deixa bem claro logo no início também, que recebemos a parte da aspersão do sangue de Jesus, né? Os que estão em um só corpo, em Cristo, que falam assim: eleitos
Você pode, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 em diante, ele fala assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificado pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. Esse sangue foi derramado por essa única igreja. Para ser a igreja de Deus, ela tem que ter começado com os apóstolos, correto? Se você frequenta uma denominação que não começou com os apóstolos, que surgiu agora, ou que durante esses 2000 anos de cristianismo, essa igreja não tem 2000 anos, não veio dos apóstolos, então você está frequentando uma seita. Se você é católico e passou para lá, se dizia católico e foi para uma seita dessa, você está profanando o sangue da aliança. Você rejeitou, você se apostatou da fé. Porque Jesus constituiu na igreja primeiramente os apóstolos. Assim está dito em 1 Coríntios 12, 28. Em Efésios 2, 20, fala também edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Nós conferimos lá também em Mateus 16, 18, essa única igreja em que Jesus fala no pronome pessoal. Minha igreja, quando ele diz a Simão, né, que ele muda o nome para Pedro, o primeiro papa da igreja. Ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E essa igreja nunca acabou. Ela sempre existiu. As pessoas pensam que com a morte dos apóstolos ela deixou de existir. Agora eu posso ir em qualquer igreja que tenha a Bíblia e fala de Jesus. Não é por aí não, meu amigo. Você está sendo enganado. Se você se dizia católico e fez isso, você foi enganado. Eu estou aqui para te alertar agora. Que a Sagrada Escritura não apoia isso. No mesmo versículo lá em Mateus 16, 18, quando Jesus fala, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E confirma isso lá em Mateus 28, versículo 20, em que ele fala para a igreja, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Eu não os abandonarei, com essa única igreja que ele fundou. Portanto, o pecado da apostasia, ele é justamente você se deixar levar por essas falsas doutrinas, onde São Paulo, ele deixa bem claro, eu vou só dar uma dica aqui em Efésios, se você puder abrir a Sagrada Escritura, em Efésios 4, versículo 14, ele vai dizer assim, ó, Efésios 4, versículo 14, ele anunciando, né, que viriam falsas doutrinas, e que as pessoas iriam ser levadas, né, por essas falsas doutrinas. Se você for um católico, por exemplo, que você não estuda, se você não compreende a história da igreja, se você nunca fez um curso bíblico ou procurou estudar aquilo que os santos dizem, né, você está totalmente vulnerável a ser fisgado por essas falsas doutrinas. E é por isso que São Paulo vai dizer, ó, Efésios 4,14. Ele deixa bem claro, ele fala assim, ó, para que não continuemos como crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, e ao capricho da malignidade dos homens, e de seus artifícios enganadores. Por que os homens enganam? Porque eles já são seduzidos por aquele que é o divisor, aquele que engana. O pai da mentira, que é o diabo. Todas essas doutrinas que surgem agora, elas estão contra a doutrina dos apóstolos. Porque lá em Gálatas 1, no versículo 6 em diante, se você for ler, São Paulo ele já avisa ali a comunidade, ele diz assim, né, se alguém receber, não há dois evangelhos, ele fala, só há um evangelho. Se alguém pregar doutrina diferente do que recebestes de nós, apóstolos, seja esta pessoa anátema. Ele diz que até um anjo, se baixasse um anjo do céu pregando coisas, doutrina diferente, um Jesus diferente, que não recebêssemos. Porque a doutrina ela tem que vir dos apóstolos. Por isso a igreja tem o catecismo da igreja, no qual a gente aprende a única interpretação correta da Bíblia. Porque não é de interpretação pessoal a Sagrada Escritura, né? Como vai falar lá, por exemplo, em 1 Pedro 1,20. Né? São Pedro também, na carta de São Pedro, ele deixa bem claro, a doutrina, a Bíblia não é de interpretação pessoal. Se a pessoa interpreta a Bíblia ao seu bel prazer, ela vai cometer erros gravíssimos, no qual
Você só vai acertar se você ouvir a única igreja que tem a verdade. Em Efésios 3:10 fala que a multiforme sabedoria de Deus nós conhecemos através da igreja. E que igreja é essa? É qualquer igreja dessa? Qualquer placa denominacional? De maneira alguma. Pelo contrário, é pela única igreja que veio dos apóstolos. Então você pode pegar em 2 Pedro 1:20, onde ele vai dizer bem claro, ele fala: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Então só existe uma interpretação. E por isso nós devemos nos atentar para essa única interpretação, para que não sejamos levados por falsas doutrinas e consequentemente caindo nesse pecado de apostasia tão abominável a Deus, como lemos aí em Hebreus 10:26. Eu te convido a fazer uma reflexão sobre isso aqui agora que nós conversamos, né? Olhando na Sagrada Escritura. E se você um dia se dizia católico e se apostatou da fé para frequentar uma placa denominacional, saiba que você profanou o sangue da aliança, a sua parte da aspersão. Mas Deus te quer de volta. Volte para casa, para o único rebanho de Cristo, como em João 10 ele fala: sou o bom pastor. O único rebanho. Ele fala também que o mercenário viria para dispersar suas ovelhas. Você pode ler o capítulo 10 inteiro de João, onde Jesus fala que é o bom pastor, né? Que ele fala: haverá um só pastor, um só rebanho. No finalzinho também lá do capítulo, né? Se você for ler, ele vai dizer também claramente que tem ovelhas que estão em outro aprisco, mas é necessário que elas sejam reconduzidas ao seu único rebanho. Porque é um só pastor e um só rebanho. E na terra, Deus também autorizou um só pastor, que foi São Pedro. De todos os apóstolos, ele escolheu São Pedro. Como você pode ver lá em João 21:17. Ele chama somente Pedro a apacentar as ovelhas. E todos os papas que o sucederam hoje, e hoje Papa Francisco, que está na sucessão de Pedro, como único pastor. É um só rebanho, um só pastor. Portanto, meu amigo, saia do engano. A verdade te liberta através da Sagrada Escritura. Eu te convido agora a voltar. Volte para casa, assim como o filho pródigo, que foi comer lavagem de porco. Venha, de fato, se fartar no banquete do Cordeiro. O banquete do Cordeiro só se encontra na verdadeira igreja, que é onde tem a Santa Missa e a atualização do sacrifício do Senhor durante todos esses séculos. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Salve Roma. Eu quero mandar um abraço aqui para os apologistas, que são grandes servos de Deus, que vêm me instruindo muito também. São grandes professores que ensinam a sã doutrina para as pessoas, né? Para o Paulo Leitão, para o Marcos Vinícius, para o Bruno Silva, para o professor Antônio Carlos também. E eu peço que Deus abençoe suas vidas, que vocês venham de uma maneira muito especial e muito forte, fazendo com que muitos católicos compreendam a doutrina verdadeiramente, e também aqueles que foram seduzidos por falsas doutrinas voltem ao único redil. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Salve Maria Puríssima. Fiquem com Deus.